Meio-dia, 58 minutos, a segunda turma do STF decidiu agora há pouco derrubar a decisão do ministro Nunes Marques a favor do deputado federal bolsonarista Valdevan 90. O ministro Gilmar Mendes incluiu há poucos instantes o voto no sistema do tribunal e definiu que vale então a decisão do TSE, que cassou o mandato de 90 por captação irregular de recursos nas eleições de 2018. O placar final então da votação na segunda turma do STF foi de 3 votos contra Valdevan e 2 a favor. Votaram, então, a favor os ministros Cássio Nunes e também André Mendonça, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes votaram contra Valdevan. O placar, então, ficou em 3-2. Gustavo Uribe, a gente te interrompeu por um bom motivo, para a gente trazer informação de última hora. Essa era a expectativa, né, como a gente falava aqui no comecinho do live, mas um julgamento diferente, né? Com um objetivo diferente daquele do deputado Francisquini. Diferente, aquele caso era fake news sobre ter duvidado do resultado das urnas eletrônicas e também da votação. Esse caso, abuso de poder econômico por ter recebido recursos não identificados. Valdevan 90, então, era apontado por ter recebido esses recursos. Chegou a ser preso, inclusive, naquele episódio, que alegavam os ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça, de que você não poderia utilizar os critérios que foram adotados a partir de 2020, setembro de 2020, para condená-lo, para cassá-lo, porque são critérios posteriores, critérios que não se adotavam naquela eleição, sobretudo de totalização de votos e prejuízo a outras candidaturas também proporcionais, como de deputado federal. Além disso, Cássio Nunes Marques, relator do caso, dizia que você não deu tempo para que os advogados de Valdevan recorressem ao Tribunal Superior Eleitoral, que o acórdão demorou para ser publicado, mas os ministros, a maioria, os 3, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e também Edson Fachin, alegavam que foi uma decisão de colegiado, que sim, você poderia retroagir nessa interpretação, porque já havia decisões anteriores que levavam a essa interpretação. Mesmo o placar da segunda turma em relação a Fernando Francisquini, que acabou tendo o mandato cassado nesta semana também. Isso pode causar algum pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Alguns integrantes do Palácio Planalto já me antecipavam de manhã sobre o desacordo da presidência da República em relação a essa decisão. E tem um impacto direto nas eleições deste ano, porque com a saída de Valdevan 90, entra Marcelo Macedo do PT, ou seja, para a contabilização do acesso ao tempo de TV e também ao fundo eleitoral, o PT ganha um deputado e o PL perde um, ou seja, isso vai fazer diferença no acesso a esses benefícios eleitorais para as eleições deste ano. Uribe, a gente continua destrinchando esse assunto. Vamos agora aproveitar a presença do Pedro Nogueira, que está lá acompanhando de perto todos os detalhes a respeito desse julgamento. Vai trazer mais detalhes para a gente. O plenário é virtual, mas a decisão agora já passa a valer, né, Pedro? Explica para a gente. Exatamente, Jairo. Com a decisão agora da segunda turma, com esse voto do ministro Gilmar Mendes, o placar foi a 3-2 para derrubar a liminar do ministro Nunes Marques, que reverteria ali aquela decisão do TSE para cassar o registro eleitoral do deputado Valdevan 90. É difícil acompanhar, talvez, essa questão de reverter a decisão que reverte, mas, na verdade, é muito simples. O TSE cassou o mandato de Valdevan 90 e é assim que vai ficar, de acordo com a decisão da segunda turma agora. Tem algumas questões jurídicas aqui envolvidas, por exemplo, a decisão da defesa, o argumento da defesa era de que não teria havido a oportunidade de defesa, ou seja, o direito de ampla defesa de Valdevan 90 teria sido cerceado justamente porque o acórdão do TSE não teria sido publicado e sem o acórdão não há recurso. Além disso, teve um outro aspecto jurídico que foi mencionado em alguns dos pontos aqui dos votos de mais de um ministro, é que, na hipótese de cassação do registro, os votos que aquele candidato recebeu não deveriam ser anulados e sim contabilizados em favor da legenda. Essa é uma outra divergência que havia ali e que voltou a aparecer no voto do ministro Gilmar Mendes. Independentemente de concordar com o relator que esse caso ainda pende uma confirmação de como é que são ali os votos da legenda, o ministro Gilmar Mendes votou por não dar provimento à liminar do ministro Nunes Marques. Então, está valendo a decisão do TSE, Valdevan 90 continua cassado, mas alguns dos ministros também sinalizaram, no voto de Edson Fachin, tem isso no texto, e no voto de Gilmar Mendes,
Mendes também, que isso também pode ser decisão do plenário. Então há aí uma possibilidade de que esse debate volte a acontecer no Supremo Tribunal Federal, inclusive no plenário da Corte. Lembrando então rapidamente o que aconteceu aqui com o Valdevan 90. Em 2018, nas contas de campanha dele de 2018, o TSE viu indícios de doações fraudulentas, ou seja, viu ali várias doações repetidas de R$ 1.080 no mesmo banco e em datas muito próximas. O TSE entendeu que aquilo ali era um indício de uma irregularidade nas contas de campanha de Valdevan e por isso fez aí, então o julgamento e a cassação do registro eleitoral dele. Com a saída de Valdevan desse pleito, entrou no plenário da Câmara dos Deputados, o parlamentar Márcio Macedo. Ele é do Partido dos Trabalhadores e também tem um recurso dele em tramitação lá no Supremo Tribunal Federal para derrubar essa liminar. Mas agora, com a decisão da segunda turma, é isso que está valendo. A cassação de Valdevan 90 está mantida até que haja novo recurso ou que o tribunal volte a se pronunciar. Vamos continuar acompanhando aqui tanto a repercussão com os envolvidos, como também com o Supremo Tribunal Federal e voltamos na programação da CNN durante o dia com as novidades. Volto com vocês no estúdio. Valeu, Pedro. Obrigado pelas suas informações. Inclusive, a gente até trouxe à época informações aqui na CNN. Há cerca de 6 dias, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, retirou, uma questão interna ali da casa, o mandato, portanto, de Márcio Macedo do PT, que disse, à época, que tinha convicção de que recuperaria o seu mandato. Inclusive, a CNN falou de que teria a plena convicção de que isso aconteceria, de que recuperaria o cargo, portanto, ele retoma o seu mandato na Câmara dos Deputados, esse deputado do PT, com esta decisão desfavorável em relação a Valdevan 90, deputado do PL. Marcelo? Inclusive, então, o PL vai ter uma vaga a menos, o PT uma vaga a mais, muda ali a composição da Câmara dos Deputados e como a gente falava antes, Uribe, o tempo de TV, então, que vai ser destinado a cada partido. Agora, antes da gente falar também dessa questão que é bastante relevante, a gente, você até chegou a citar que o presidente Jair Bolsonaro pode se pronunciar em relação a essas duas decisões, derrotando aí 2 deputados bolsonaristas na Justiça, no TSE, depois no Supremo Tribunal Federal. O que isso significa, Claro, são 2 casos diferentes, a gente pontuou aqui direitinho que se tratam de questões diferentes, mas de qualquer forma é uma derrota. É uma discussão um pouco técnica do Tribunal Superior Eleitoral se algumas decisões e entendimentos podem retroagir. E aí você tem uma outra discussão também, que é as decisões de colegiado ou decisões monocráticas, que é algo que o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, queria tornar um pouco mais claro nesse mandato, que as decisões fossem mais colegiadas, porque as decisões monocráticas acabam gerando ruídos. E a gente pôde ver o comportamento desses 3 ministros, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e também Gilmar Mendes, a favor das decisões colegiadas. No caso, as 2 cassações de mandato que tinham sido do plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Então, há uma tendência do Supremo Tribunal Federal em priorizar esse tipo de decisão, porque acham que as decisões monocráticas causam ruídos até dentro da corte. Tem um ponto positivo e um ponto negativo. As decisões monocráticas são mais ágeis, então permite que a justiça seja ágil no julgamento dessas liminares, mas também, por outro lado, pode gerar ruídos. É por isso que isso é uma discussão que é feita há anos no Supremo Tribunal Federal e que pode evoluir à luz desses 2 casos. E aí a discussão técnica é se esses entendimentos do Tribunal Superior Eleitoral ou do Supremo Tribunal Federal podem retroagir ou não. A gente viu no caso de Fernando Francischini o entendimento que naquela época, em 2018, as mídias digitais não eram consideradas como equiparadas aos demais meios de comunicação. Então, no caso, o abuso de poder não poderia valer para ela ou não. O Tribunal Superior Eleitoral avaliou que sim, o ministro Cássio Nunes Marques não. É a mesma coisa agora para a nulidade dos votos, porque esse tipo de abuso de poder poderia interferir ou não em outras candidaturas proporcionais. Cássio Nunes Marques avaliou que não. Já os demais ministros, os 3, avaliaram que sim. E a gente vê também a disputa de poderes dentro do Supremo Tribunal Federal, o que é natural, você tem entendimentos diferentes, cada cabeça uma sentença. Mas você vê um pouco uma inclinação de alguns ministros para aquele que os indicou. Cássio Nunes Marques e André Mendonça foram indicados pelo presidente Jair Bolsonaro. E é natural
natural que, enquanto o presidente Jair Bolsonaro esteja no cargo à frente do Palácio do Planalto, que eles se posicionem dessa maneira. A gente viu isso já no passado. Vimos também, por exemplo, José Dias Toffoli durante o governo do PT. Vimos Alexandre de Moraes durante o governo do MDB. O ministro Luiz Roberto Barroso costuma dizer que, citando Guerra e Paz, de Lev Tolstói, escritor russo, que tem um dos capítulos em que o czar pergunta para um general: mas você não será mais leal a mim? Aí ele disse: depois que eu assumi o cargo, eu tenho a minha independência e devo manter minha independência. Então é natural, enquanto o presidente Jair Bolsonaro esteja no Palácio do Planalto, que esses ministros se posicionem dessa maneira. Resta saber como será depois, caso o presidente Jair Bolsonaro não vença em 2022, ou seja reeleito e saia em 2027, como esses ministros irão se posicionar. Costuma ser natural que aí, a partir desse momento, eles se alinhem com o restante da corte, justamente para não ficarem isolados. Muito bom, Uribe. Obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais, né, sobre esse resultado, que é bastante importante. E até já.